A vida, ela tem sempre um ditado popular para condicionar a uma realidade, né? Você sempre faz uma analogia quando você quer fazer, contar uma história ou para aquilo que se impõe como realidade. Pois bem, dito isso, tem um ditado que é interessante que diz o seguinte: quando a necessidade política, né? A necessidade política, ela se confunde com a necessidade da condição de vida do povo, ou seja, quando o aperto está no bolso, quando o aperto está no bolso, ou no processo inflacionário, o povo fica de mau humor, né? Você pode até estar fazendo um bom governo equilibrado, mas tudo aparece no bolso. Dia desse aí, acho que era o ano passado, foi o ano passado aí, quando 30 ovos estava dando quase R$ 30, você comprar um ovo por R$ 1, e a inflação estava na gôndola do mercado, e tudo aumentando, o povo fica indignado. E aí se reverte em concepções políticas, né, daquele que está no poder, no processo transitório de poder. E isso só não acontece, não é no Brasil, isso é no mundo todo. Pois bem, a gente vai falar agora sobre a questão das tarifas. As tarifas que foram impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, ela tinha um teor muito daquele assim, ó, vamos lá, que induzia que o governo federal americano dizer que, né, por parte do pessoal, e aí a gente diz aqui, até alegando aí do filho do Bolsonaro e também do Figueiredo, né? Que esse Figueiredo, ele é neto de João Figueiredo, João Batista Figueiredo. Então tinham lá umas certas amizades e a gente vê claramente que a gente leu que as ações impostas de tarifaço para o Brasil, né, já com 10% de 40 chegando a 50, ela estava mais por uma condicionante de decisão política, né, de intervenção política, do que de realmente econômica, porque todo mundo sabe, não é de hoje, que na balança comercial, já disse aqui várias vezes, o Brasil sempre foi deficitário com os Estados Unidos. O que é isso? Os Estados Unidos importam muito mais para cá do que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Então, o que é que acontece? E nesse processo a gente também observa vários países, né, sendo também taxados, uma briga tremenda com a China, coisa e tal, mas no Brasil existia uma coisa diferente. Primeiro foi o que eu acabei de falar, não existia déficit de balança comercial, e sim existia, né, um direcionamento político, né, politiqueiro, na verdade, para prejudicar, né, tanto é que quando sai essas tarifas, o governo Trump, né, o próprio Trump no seu X, né, que é o antigo Twitter, disse que era por causa do Bolsonaro, né, que estava sendo perseguido, coisa e tal. Então a verdade foi se impondo. Há 15 dias atrás, todo mundo já sabia que a inflação estava galopante e está galopante nos Estados Unidos devido ao café, alimentos de primeira necessidade, e isso foi deixando o povo, né, nervoso, indignado, contrariado, né, mal-humorado. E isso acontece também no Brasil, é impressionante. Vamos começar a fazer essa analogia. E tudo por causa das taxações que impôs. Quando você vai lá importar um café e o café aumenta a taxação, logicamente quem vai pagar isso aí não é o país que está enviando, é justamente o povo. É justamente o povo. Se você aumenta demais, os impostos vão subir, então o preço final, você vai ter que fazer a compensação no preço final. E esse preço final, ele é inflacionário. Então, o que é que acontece? Houve as eleições de 15 dias aí atrás, nas principais cidades americanas, onde literalmente os republicanos foram massacrados. Porque a bandeira de Trump, quando se elegeu, era justamente sobre isso. Que o governo Biden estava até equilibrado nas suas contas, mas uma carestia tremenda, e isso estava impactando no bem-estar da vida das pessoas, Eu repito, governo que não tem a atenção à questão do consumo diário, a questão econômica do dia a dia, ele não avança muito.
ele pode estar até organizando o Estado, ele pode estar até administrando bem, fazendo uma boa gestão, mas se o dia a dia das pessoas, a caristia, como diz no linguajar popular, ela está ali clara na sua mente, e ninguém está nem aí. Mas a turma vai dizer, bicho, eu comprava isso aqui, eu não estou conseguindo nem sobreviver, porque é o dia a dia das pessoas que impacta. É o dia a dia das pessoas que impacta. E nos Estados Unidos, ou em qualquer país do mundo, ou em qualquer lugar do mundo, isso não é diferente. Isso não é diferente. O que é que acontece? O governo Trump foi massacrado nas urnas, nas últimas eleições agora, as eleições municipais, perdendo nos lugares estratégicos. Né? Nova Jersey, Nova York, nunca foi muito republicano, sempre foi mais democrata, mas cidades, né, que já tinham tradicionalmente, os republicanos tomavam conta. Enfim, por quê? Estava claro a insatisfação, foi contaminada a eleição, que eram os falados prefeitos, contaminada a eleição dentro no patamar nacional, dentro do patamar nacional, ou seja, aquele que era ligado a Trump, o eleitor, né, o afegão médio da esquina, né, o eleitor americano, identificava que ele era ligado a Trump e ele era culpado por também estar fazendo parte do governo, e onde não tinha, a grande bandeira era controlar a inflação do consumo, dos alimentos, isso não estava acontecendo, como não está até agora. Então, atrelado a isso, a gente volta para o Brasil. Quando o governo americano impõe as tarifas, as altas tarifas, observa claramente que ele estava impondo tarifas sobre elementos, né, e alimentos de primeira necessidade. Então, a questão política foi quebrada pelo próprio governo Lula nos encontros que teve com Trump. E ainda, né, os assessores de Trump, aqueles que são mais de extrema, né, da linha dura lá, que tudo para eles é comunismo, estavam ainda, não quero fazer isso. Mas o Trump não é burro. Viu claramente que levou uma lapada tremenda e disse, olha, vamos tirar essas taxas, porque isso aí não tem nada a ver, não. Né? A concepção lá do Brasil é outra. E não foi. E deixando bem claro, né, que as negociações avançaram sim, né, depois das conversas do Trump com Lula, eu já falei isso. Mas dificilmente, vamos deixar bem claro, dificilmente teriam ido muito adiante sem os obstáculos encontrados pelo presidente norte-americano no setor da economia, né? Dado continuidade ao que o povo está passando hoje. Porque nos Estados Unidos, assim, ou o cara é rico, ou é classe média, o pobre não tem direito a nada. Você sabe disso. Talvez mais cedo do que Trump esperava, né? A inflação está galopante nos Estados Unidos, né? E isso aí já pode prejudicar já as eleições já de meio do ano, de Senado e da Câmara, que é dos deputados, para o próximo ano. Então, por isso que o Brasil soube jogar bem, né? A sua embaixada jogou bem, né? O pessoal lá, o Mauro Vieira, teve uma capacidade tremenda de diálogo, de mostrar isso, principalmente para os setores de economia, né? E tirar a questão política de lado. Tanto é que depois disso, nunca mais se falou em Bolsonaro. Nunca mais se falou em Bolsonaro, né? Naquele primeiro textão lá, claro, continua ainda aquela questão da lei Magnitsky, ainda impondo ainda restrições de viagem aos Estados Unidos, do pessoal da Suprema Corte, mas o que estava realmente afetando é o processo econômico. E o processo econômico era disso aí que o Eduardo Bolsonaro, né, com o Eduardo Figueiredo dizia, não, aqui não vai ter conversa, não vai ter negociação, se não abrir lá, se não ter uma ação, né, de anistia irrestrita. Não teve anistia irrestrita nenhuma, né? Bolsonaro até preso foi já. Entendeu? Então é isso que a gente está falando. Né? Então, quando a coisa acontece no bolso do cidadão, os problemas econômicos, eles não têm bandeiras, eles são internacionais. A conjuntura é uma só. Né? A conjuntura é uma só. Qualquer governo que se preze, ou ele fica atento à questão dos alimentos, à questão daquilo que o povo precisa, das tarifas de serviço, fica atento a isso todos os dias, ao medicamento que ele compra, né, o alimento que ele vai lá no supermercado, né, aquilo que ele paga, que é obrigatório, uma passagem de ônibus, ou ele vai para o saco. Então, o governo Trump, né, dentro do seu pragmatismo, disse, olha, não adianta, a questão não é essa. Então não é porque o governo Trump foi bonzinho, o processo de negociação foi bom, foi quebrada uma barreira, mas digo e repito novamente,
Se se não estivesse acontecendo o que está acontecendo hoje com o governo americano, essas negociações ainda iam rolar demais. Mas, no entanto, deixar bem claro que isso todo mundo sabe, né? Não precisa ser um grande economista, que taxação e sobretaxa, né, de viés protecionista e autoritário não dá certo em lugar nenhum do mundo. Os Estados Unidos é o quê? Foi feito, né, foi construído através do capital neoliberal. Então ele está mudando todo o tipo de economia, sendo um país completamente protecionista, deixando bem claro que o processo de globalização foi iniciado pelos próprios Estados Unidos. É ele que entende que o capital que pode comandar as coisas, né? Mas alguns países ainda se protegem, porque senão, né, por causa das disparidades econômicas e das suas relações de riqueza e de pobreza, né? Então, o que os Estados Unidos fizeram, todo mundo sabia que a conta ia chegar, e chegou. E chegou mais rápido do que se esperava, mais rápido do que se esperava. Então, o governo teve que ceder. O governo americano teve que ceder. E aí, voltar à estaca normal. Você vê mesmo o processo de imposição das tarifas da China, que chegou a 140%, 110%, a China não estava nem aí. Moral da história, o governo americano faz aquele H, mas depois, não, vamos chegar a uma negociação, vamos suspender. Está lá em 34%. Mas os Estados Unidos sabem claramente que impor tarifas e impor taxas, né, ele é antieconômico. Eu vou aqui dar um exemplo claro. Existe aqui no máximo em torno de 47 ou 200 e alguma coisa de empresas que têm o processo de linha para produção agregada. O processo de linha de produção agregada, ou seja, faz-se um equipamento aqui, se manda para os Estados Unidos e lá se coloca a marca, lá se coloca lá o chip. Então, e isso vem há muito tempo. São as cadeias agregadas de linha de produção, onde uma parte é feita aqui, outra parte é feita nos Estados Unidos, outra parte é feita na China, outra parte é feita na Europa. Isso existe. Aí o cara faz um negócio desse, espera aí, eu estou fabricando aqui em consórcio com a empresa americana. Quando eu vou mandar o equipamento para lá, como é que vai ficar? A empresa americana vai quebrar. Né? Porque ela precisa, né, da conclusão daquele equipamento, daquela peça, de um tênis, entendesse? De um sapato. E é assim que funciona. Então, mostrou-se claramente, né, de uma ignorância econômica tremenda as atitudes que foram feitas. E aí tem um velho ditado que se diz assim, que dinheiro não aguenta desaforo. Né? Então a economia também não é a mesma coisa. A economia não aguenta desaforo, não. E o resultado foi esse. Né? Foi-se embora, não é pauta política, coisa e tal, porque o país, aqui, a ditadura da... Não. Americano se preocupa com o seu bem-estar. Americano se preocupa com o seu bem-estar. Entendeu? E outra coisa, ainda tem uma coisa que é muito interessante. Não precisou, outros países cederam muitas coisas, foram lá para negociar. Não precisou o Brasil ceder absolutamente nada. Absolutamente nada. Ele só disse, olha, a gente tem... Tanto é que a gente está em déficit com vocês. Tanto é que tem uma ação aí na Suprema Corte para ser definida sobre isso. Que as pessoas entraram na justiça lá, os próprios empresários americanos. Olha, a gente não pode estar sendo taxado. Um país está taxando o outro se o outro é deficitário. E na iminência já de perder essa ação, o Donald Trump pegou, ó, vamos nos antecipar, porque não vai dar, a situação já está difícil, vai ficar pior ainda. E aí ele ia ficar desmoralizado. E já junto ao povo que não está aguentando mais a questão das altas de preço em supermercado, né? Um bife lá, 1 quilo de carne lá custando a preço de real, quase R$ 200. A carne lá aumentou 17%, café 34%. Isso quem é que aguenta? Quem é que aguenta? Né? Os mais pobres sofrem mais ainda, deixar bem claro, e a classe média se sente incomodada. Né? Então, esse é o ponto das coisas. Né? E economia, as coisas são práticas. Né? As coisas são práticas e pragmáticas. Né? E deixando bem claro que, não, como eu estava falando, não precisou o Brasil ceder nada. A condição se impôs. Espera aí, vocês precisam, né, dos nossos alimentos. Vocês precisam dos nossos alimentos. Então vocês estão impondo tarifa, o problema é de vocês. Tanto é que o Brasil espertamente disse, não, a gente vai impor tarifa não, que o problema é deles, vocês que estão precisando. A tarifa que vocês estão impondo para nós, né, foi imposta, aliás, ela vai cair sobre as próprias pessoas. Deixar bem claro
que, como dizia assim, tem um ditado popular, né? A padaria encontrou outro freguês. Tem gente lá, o pão não ficou pão dormido, não. Teve quem comprasse. O Brasil, nesse processo, ele, com o pessoal da ASEAN, né, do sul do Pacífico, abriu portas com o Vietnã, a Indonésia, né, a Malásia e outros países que não tinham relação nenhuma de comércio, a Índia, né? Outras situações, a questão da carne foi para outros locais, do café também, no menor proporção, e o Brasil entendeu claramente que não pode ficar refém, né, de um Estado que não respeita, né, a relação da Organização Mundial do Comércio. Então, buscou também outros, isso aí, espertamente, isso aí a gente dá o mérito também ao pessoal do Geraldo Alckmin, do vice-presidente, né, muito preparado, juntamente com a Embaixada Brasileira, com o Mauro Vieira, que começou a buscar outros clientes, né? Tem freguês para pão, né? Apareceu outros freguês para comprar o pão da padaria. Né? Então, é disso que a gente está falando. Relação de comércio é diferente. Então, houve um tiro no pé tremendo, porque queria confundir a relação de comércio com a relação política, não tinha nada a ver, porque aí você queria impor as decisões da Suprema Corte Brasileira para o cara abrir mão de tudo, porque, peraí, como é que funciona isso? Né? E eles, claro, no primeiro momento, o Eduardo Bolsonaro e o Figueiredo lá estavam batendo palma lá, dizendo, pô, a gente é quem manda aqui. E ele chegou até a dizer, não vai acontecer nada. Você só vai pegar os áudios lá do Eduardo Bolsonaro, dizendo que não ia acontecer nada enquanto não fizesse, revisasse a questão lá de política lá do pai dele, do processo do pai dele. Né? Pura ignorância, pura falta de habilidade, e ainda colocou em xeque também a questão até daqueles, né, do empresariado, do agronegócio, uma boa parte votou neles. Ele disse, ó, por mim pode ter uma terra arrasada. E engraçado que vamos colocar um porta-aviões lá no Lago Paranoá. É um negócio muito louco, solicitando até que os Estados Unidos invadissem o Brasil. É muita loucura, né, velho? Sei não, bicho. É assim que esses caras amam a pátria. Desse tipo de amor, não quero não. Então, esse é o grande problema, né? A questão do disparate tributário só teve um prejudicado, que foi a própria população americana. Então, foram vários conjuntos de muitas coisas, e aí foi também preservada a questão da soberania. Não precisou o Brasil estar cedendo terra rara, vou aqui dar metade para tirar as tarifas. Não precisou. Porque quem estava precisando, né? Quem estava precisando eram os americanos. O pão que nós fabricamos, no linguajar popular, quem estava precisando era vocês. E a gente estava procurando outros clientes. Então, por isso, sim, que... Né, e aí se impôs como? Essa decisão veio muito mais rápido do que se esperava. Porque o povo americano estava sofrendo. E o Trump viu isso na concepção política. A concepção política. Né? Ele sentiu o impacto grande agora, quando levou uma surra nas eleições agora de prefeitos municipais. Os republicanos não ganharam quase nada. Os lugares mais estratégicos, todos que ganharam foram os democratas, até em lugares, né, tradicionalmente republicanos. Então, isso nos beneficiou nesse momento. Então, repito, quando a dor vem do bolso, né, e é estômago, ou aquele que é líder político e está no poder no ato transitório, se enquadra ou o povo enquadra ele. Se enquadra ou o povo enquadra. E como é que o povo enquadra ele? Enquadra através do voto.